você está no Canal Rural e o programa Entre Gerações é um ponto de encontro de toda quinta-feira. O agro não sofre com falta de qualidade, hein? Ele sofre com falta de percepção. Porque no final das contas, o consumidor não compra apenas o produto, e sim o que ele acredita sobre ele. E hoje a nossa conversa é sobre valor, mas não aquele que nasce no campo, mas o que é construído na mente do cliente final. E é sempre muito bom ter profissionais que compartilham conhecimento aqui no Entre Gerações. Por isso a gente conta sempre com a presença do José Luiz Tejon, que é especialista em marketing do agro, Marcelo Lopes, que é produtor e também presidente da ABCS, e hoje o nosso convidado especial, que é o Leandro Pinto, que é fundador e presidente do Conselho da Mantiqueira Brasil, que há 38 anos, gente, tem inovado aí na avicultura de postura brasileira. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Entre Gerações. E para a gente começar, eu quero falar aqui direto com o Leandro, né? O ovo sempre esteve presente na mesa do brasileiro, mas ele nunca foi tão valorizado como agora. Novas categorias, novos conceitos, novas narrativas, ovo caipira, orgânico, cage-free. Diante disso fica a pergunta, né? O que mudou? O produto ou a percepção, Leandro? Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, mudou a percepção e o modo que o produto foi tratado. A partir do momento que você deu foco no produto, que você mostrou que existe sim diferenciais, que o ovo não é tudo igual e que a representatividade hoje em qualquer rede de supermercado é de 1,5% a 2% do faturamento da rede, nós começamos a ter uma conversa mais tranquila, uma conversa mais do ganha-ganha, uma conversa que mostrando que a gente poderia fazer diferente e mostrar para o consumidor que existe uma categoria assim sendo transformada. E quando você consegue isso, você consegue implementar as coisas que você acredita. Não é fácil porque todo mundo, a maioria das pessoas falava isso é commodity, não é assim, mas com o passar do tempo, eles viram que de fato é uma realidade essa nova realidade do ovo, né? E eu brinco muito que o ovo é o antifrágil, ele é do topo da pirâmide, a base da pirâmide, ele atende a todo mundo. E tem mais uma coisa, ele é gostoso. E eu queria entender um pouquinho a sua história, desde lá do começo, como você começou a chegar a essa posição hoje, a fazer esses grandes negócios, junto com a empresa gigantesca também que se associou a você, a JBS. Eu queria entender esse começo, essa relação, o que o empresário, o que você pode falar para os empresários, produtores rurais desse Brasil que querem construir esse legado que você fez? Isso aí é difícil falar da gente, né? Mas a vida é uma construção, né? Todo dia você tem que subir um degrau e procurar não descer. Na Mantiqueira, no começo da vida, eu tinha 19 anos, esse caso já é contado, tive um insucesso financeiro e fui para o mundo do ovo por uma coincidência. E meu business plan foi que a galinha bota todo dia, ela botando todo dia, eu vou ter dinheiro todo dia, tendo dinheiro todo dia, eu vou acalmando os credores todo dia, entendeu? E assim começou. Então, os primeiros anos, né, vamos falar de 87 a 95, foi para trabalhar, para pagar a conta, para poder fazer o básico bem feito, para poder sustentar a família, para poder cuidar da... Mas assim, sempre com uma inquietude que foi sempre teve na minha enraizada. Eu sempre não gostava de respostas prontas, eu gostava de inovação, gostava de entender o que tinha melhor, o que estavam fazendo melhor do que nós. Até que em 95 eu fiz uma viagem para a Europa e aí eu vi que o que eu tinha aqui, lá já não tinha fazia 40 anos. O que eu achava que era moderno para cá e que eu iria fazer, lá eles estavam destruindo. Então eu falei, opa, naquela época não tinha celular, não tinha Instagram, não tinha LinkedIn, não tinha nada. Eu falei, mas eu não quero fazer para mim o que o pessoal daqui está destruindo, porque se eles estão destruindo é porque tem coisa mais moderna. E aí foi a grande virada de jogo mesmo da Mantiqueira, porque foi aonde nós trouxemos automação para o Brasil, fomos pioneiros né? O nosso lema é o seguinte, a pessoa quando vai quebrar o ovo na panela, ela é a primeira a estar tocando no ovo. Porque desde que ele sai da galinha, todo o processo é automatizado. O que tem na minha mesa, eu tenho coragem de colocar na mesa de qualquer pessoa. Então, assim, se não serve para estar na minha mesa, não serve para me vender para ninguém. Então eu tenho muito, assim, lá na empresa, quem está lá sabe disso. Eu discuto tudo com
Discuto preço, prazo, entrega, qualidade não. Qualidade é inegociável. Leandro, a coragem do empreendedor, né? Fazer certo aquilo que é certo, no fim você pergunta por que tudo deu certo. A coragem de fazer aquilo que é certo, ético, correto. E na tua explanação é impressionante a determinação com a qual você decidiu fazer exatamente o que tinha que ser feito. E enfrentando obstáculos e desafios, e numa época em que o ovo era simplesmente mais um produto e ele se transformou, não é mais uma commodity, ele passou a ser um produto em todas as categorias sociais, nos lugares mais, nos resorts, hotéis mais ricos do mundo, tem a fila do ovo, assim como tem o carro do ovo na comunidade, entregando ovo. Então você tem essa coisa espetacular que o Brasil precisa, descomoditizar. Mas você mencionou a palavra coragem. Coragem para fazer o que tem que ser feito. Como é isto no teu íntimo? Tem que ter coragem, não é para fazer o que é certo e o que é errado, porque fazer o que é certo é obrigação. Você tem que ter coragem para fazer o que ninguém faz. Fazer propaganda de ovo foi difícil. Fazer um cheque para a televisão foi difícil. Porque o que vai acontecer? Aí entra a coragem. A gente vem acompanhando, como o Leandro falou, que o consumo de ovo deu um salto a cada ano. Vamos ver aqui um vídeo que mostra um pouquinho dessa trajetória. A fábula com a expressão "os ovos da galinha de ouro" retrata bem o cenário da produção em 2025. Segundo o IBGE, foram produzidas 4,95 bilhões de dúzias, um aumento de 5,7% em relação a 2024. O setor cresceu por 4 anos consecutivos e atingiu quase 30 bilhões de reais só no ano passado. Leandro, o que você acha que deve esse aumento? O que mudou? Mudou a percepção ao produto. O ovo está presente em 98% dos lares. 98% das geladeiras tem ovo. Então é um produto que tem dentro de casa e todo mundo come muito porque é saudável e é gostoso, né? Então, assim, além de ser saudável, é gostoso. Então, não tem como. Eu brinco assim, as granjas crescem todo ano, você vê a produção crescendo e você não vê ninguém jogando fora. Se não está jogando fora é porque tem alguém comendo. Claro. Né? Então, se estão comendo é porque, de fato, o produto se autodefende. Né? O ovo é ovo de trás para frente para trás, é tudo ovo. Então, é um produto que ele se defende, não precisa de muita ajuda mais para poder vender mais. Inclusive, falando do aumento de consumo de proteínas, né? Vocês também aumentaram muito o consumo de carne suína. O que você acha que a BCS contribuiu para esse aumento aí ao longo dos anos, Marcelo? Olha, Ju, foi um trabalho incrível de comunicação com o nosso cliente final, através do varejo. Isso é muito importante. A gente fez uma educação dentro do varejo para que as pessoas pudessem entender a qualidade da carne suína. Assim como o Leandro falou, nós produzimos um produto de alta qualidade. Isso é inquestionável. O mundo todo entende isso. E o que faltava para nós é chegar ao nosso consumidor e explicar. E eu queria, exatamente nesse ponto, nós estamos falando aqui entre gerações. E nós temos um problema muito sério na comunicação do agro, Leandro. O agro não consegue se comunicar com o nosso cliente final. E eu sei que você faz um trabalho incrível junto aos varejos. A gente vem conversando com diversas pessoas do varejo e eles te chamam até de coach, ou seja, a sua relação junto ao varejo ela é uma relação muito positiva. O que a gente pode mostrar a esse jovem conectado hoje dentro da fazenda e falar dessa relação com o varejo? Como se comunicar, como entrar no varejo e poder agregar valor ao seu produto? O produtor brasileiro, de uma forma geral, seja do que for, seja de porco, carne de suína, bovina, ovos, ele faz muito bem a produção. Isso. Então, da porteira para dentro, ele é imbatível. Só que ele não tem coragem de se juntar e pegar uma parte da sua receita e falar: isso nós vamos investir em comunicação, em marketing, em propaganda. Porque é muito pulverizado. E aí as pessoas falam: isso eu não acredito, isso eu não vou gastar dinheiro com isso, com aquilo. E aí você não consegue criar esse vínculo. Não é fácil. Tem hora que eu olho para o lado e falo assim: caramba, mas por que eu estou gastando dinheiro com isso?
Mas assim, a colheita é certa. Ninguém colhe sem plantar. E é melhor você conhecer quem sabe do que saber fazer, né? Então, se É você muito melhor. conhece, é isso. Né? Nosso papo tá muito legal, mas vamos dar uma pausa bem rapidinha, gente? Tá ótimo. E no próximo bloco a gente continua falando aqui com Leandro Pinto, que é fundador e presidente do Conselho da Mantiqueira Brasil, e saber como a confiança e transparência foram importantes para essa construção da marca. Não saia daí, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Entre Gerações e hoje estamos falando sobre a percepção do agro a partir de cases que ressignificaram categorias. E aqui no Entre Gerações eu tenho ao meu lado o Tejon e também o Marcelo, da BCS, e o nosso super convidado de hoje, Leandro Pinto, que é fundador e presidente do Conselho Mantiqueira Brasil. E eu já quero começar esse bloco com você, Leandro. Ao longo da sua trajetória no mercado, como que vocês conduziram o reposicionamento da marca, né, para atender diferentes perfis de consumidores? É interessante, né? Porque quando a gente começou a ressignificar a categoria, mudar as embalagens, eu chegava no supermercado e falava, deixa eu montar uma loja dentro da sua loja, uma store, deixa que eu cuido, né? E aí eles eram um pouco reticentes, né? Muito reticentes. E aí existe uma coisa, a perca do poder do comprador, né? E aí nós montamos as nossas lojas. Montamos 5 lojas e o Clube do Ovo, porque o que nós queríamos era aprender como é que o consumidor se posicionava quando ele comprava o ovo. E era legal, porque no sábado eu pegava a esposa, vamos rodar as lojas nossas, e eu ficava lá fazendo entrevista com as pessoas, para poder, de fato, estruturar uma proposta que quando eu chegasse para um supermercadista, eu estava embasado daquilo que eu estava falando. Não era simplesmente... vendendo uma verdade. Qual a verdade? Olha, isso é porque eu acompanho, porque eu passo, porque eu vou, e eu entendo que isso é melhor para o consumidor. E aí começou-se as lojas bonitas e tal. Eu falei, vamos montar as lojas dentro das lojas, e aí deixa que assim, você tem 10 mil itens no supermercado, 15 mil itens, eu só vivo de ovo. Então eu tenho que ser bom naquilo que eu me proponho a fazer, eu tenho que entender daquilo que eu estou fazendo. Deixa que eu cuido. Eu estou muito feliz aqui nesse programa hoje, como profissional de marketing e professor, porque eu entendo que você, Leandro, deveria ser colocado como diretor de marketing do agronegócio brasileiro. Isto que Leandro está colocando aqui é o fundamento. O Brasil precisa fazer isso a nível internacional, como país, como originação, agrotropical, o melhor do mundo, ninguém sabe. Esse trabalho aqui que Leandro tão bem representa, me deixa extremamente feliz. Parabéns, Leandro. E não estou falando isso aqui porque estamos aqui na tua frente, não. Com certeza, a conjunção público-privada do agro brasileiro tem que conversar contigo. Porque o que você faz é o que tem que ser feito. E você fala, e você faz. Portanto, parabéns. Não, obrigado. A gente acorda cedo, dorme tarde e acredita naquilo que a gente faz. Eu acho que o grande segredo é esse. Se você não acreditar, não dá, né, para fazer. Agora, é importante saber, Tejon, que isso não é uma coisa do Leandro, tá? Eu represento uma empresa, mas nós temos 3 mil colaboradores que vestem essa camisa amarela todo dia, são as mãos anônimas do campo lá, fazendo que isso aconteça, que eu venda eu venda o sonho e eles entreguem, porque não adianta nada a gente chegar e vender e a entrega não acontecer. Que uma das maiores dores dos produtores é primeiro você agregar valor naquela commodity que você tem ali, que, enfim, ela é produzida em grande escala. E uma das grandes dificuldades que os produtores têm é essa relação com o varejo, é o medo de estar no varejo. O grande varejo, ele cobra muito, o grande varejo. E eu sei que você foi pequeno, você se transformou numa marca gigante com algumas estratégias ali dentro do varejo. Em todos os lugares que eu vou com pequenos empresários, eles falam, olha, eu morro de medo de entrar no varejo, porque ele vai me cobrar muito, ele cobra isso, ele cobra aquilo. O que você tem a dizer para esse produtor
que você tem essa história do início, você foi pequeno e se transformou hoje nesse gigante. Não, gigante não. É muito difícil porque você tem que ter escala. E geralmente o pequeno produtor não tem escala. E de fato a vida dele fica muito difícil. Tá? Então, assim, o supermercado não é tudo isso que o produtor pensa. Mas a escala, ela veio com o varejo ou ela através do varejo? Ela veio através do varejo. Por quê? A primeira venda que eu fiz para supermercado foi de um supermercado que estava em concordata na época, recuperação judicial. E eu acreditei naquilo. Então, assim, você tem que ter coragem, porque se você tiver medo, você não vende para ele. Só que eu fui lá e falei, olha, se eu tivesse medo de te vender, eu teria vindo aqui ontem e mandado o ovo hoje. Mas eu mandei o ovo ontem e vim conversar com você hoje. Se você não me pagar essa carga, você vai me apertar, mas não me quebra. Agora, se eu juntar 28 dias de produção na sua mão e você não me pagar, você me quebra. E eu não posso quebrar de novo. Nós tínhamos aquele DNA de querer fazer diferente dos outros. Então, assim, tem que ter coragem, tem que ter disposição para poder fazer diferente. Aí você começa a criar musculatura, porque você não adianta você querer correr uma maratona sem que você nunca correu 5 quilômetros. Leandro, inclusive a Mantiqueira Brasil, né, tem uma estratégia muito legal de marketing que foi a assinatura de ovos, que a gente já falou aqui. Conta dessa experiência para a gente e dá dica para outros setores, né, que também querem investir numa estratégia de marketing como essa. É uma loucura, porque quando que isso foi criado até pela minha filha, que cuidava do marketing antes de ser mãe, né? Ela que fez essa grande revolução e nós executamos a evolução. A gente brinca que foi a evolução, né? O Murilo, que é meu filho também, a gente pegou e fez isso. Mas o porquê que nós criamos... Se você perguntar, entregar 30 ovos na casa de um cliente é pouco, né? Mas aquilo me capacita para entregar uma caixa num restaurante, para entregar meia caixa numa padaria, que esse foi o começo da Mantiqueira. E aí eu começo a entender a percepção do consumidor e começo a trabalhar a percepção dele. E aí a percepção vira uma realidade. Então hoje nós temos mais de 10 mil assinantes, tem dia que tem 400 assinaturas sendo entregues. Agora, se você fizer um business plan, que esse povo gosta de falar, olhar na planilha, você não faz, você não sai da inércia. Hoje é um negócio que funciona e dá dinheiro. E não deve ser fácil, porque tem a questão Mas claro que não é fácil. Né? Na pandemia você entregava fácil, porque não tinha trânsito. Hoje você tem trânsito de novo, né? O Brasil voltou ao normal. Então você aumentar a sua base de clientes e continuar dando a ele a atenção que ele merece, mas o mais importante é o seguinte, volta lá atrás, eu com a minha mulher eram os primeiros promotores, nós queríamos entender o que o cliente queria. Então essa história não começou agora, essa história começou lá atrás, e ela está no nosso DNA, que é o quê? Quem é o rei? É aquele cliente que passa com a mercadoria no caixa, é aquele cliente que coloca aquela sua mercadoria na panela, é aquele cliente que entrega aquela mercadoria para alguém colocar na sua mesa. Então esse, para mim, é o grande diferencial, porque assim, ouvir ele não é fácil, somos humanos, erramos, escutamos reclamações, mas é ter coragem de pegar aquela reclamação e transformar aquilo numa oportunidade de solução. E olha só, Leandro, Marcelo, hoje a gente trouxe aqui uma caixinha de Happy Eggs, né? Ovos da Mantiqueira Brasil. Por que, Tejão, você trouxe esses ovos? Uma marca maravilhosa. Parabéns, Leandro. Que estratégia de marketing. Você é o caso espetacular. E aqui temos um autêntico ovo. É ovo, tá bom? Mas é rap. Rap, não é ovo, é rap. E Cristóvão Colombo, quando descobriu a América, voltou para a Espanha, numa festa lá no castelo, o pessoal bebeu e começou a tirar uma onda do Colombo. Colombo, todo mundo que pedasse aí uma caravela rumo ao oeste ia achar terras como tu. Aí o Colombo disse, me dê um ovo. Você coloca o ovo em pé? Os fidalgos, não fica em pé. Aí o Colombo pegou o ovo e fez assim. O ovo está em pé. Aí os caras, mas assim qualquer um faz. E Colombo disse, a diferença é que eu fiz primeiro. É isso. Leandro, parabéns. Obrigado. Você, quando tomou aquelas decisões, os caras diziam que tu era um louco, um maluco, há 39 anos atrás. Mas tu colocou o ovo em pé.
Hoje, Leandro, dá para ver todo lado. O problema é, o ovo continua útil. Não estraguei o egg. Só que em pé. O rap. Então ele volta para a caixinha, mas ele fica em pé. João, pegando essa dica, eu fiquei até arrepiado, porque na verdade a vida é isso, né? Porque você, quando começa uma coisa inovadora, tem um monte de gente que diz que não vai dar certo, e não é só dizer que não vai dar certo, é torcer para não dar certo. Isto. Tá? Porque assim, se der certo, por que ele não pensou aquilo primeiro? Isto. E assim, essa virada de chave, foram várias viradas de chave que fizeram a Mantiqueira ser o que ela é hoje. Não teve uma virada de chave, foram várias. Cara, tem um livro, viu, João, que fizeram uma vez de 20 empreendedores, e a capa do livro é Todo Mundo Disse que Não Ia Dar Certo, só que o não está em vermelho do lado. Aí depois que dá certo, você tampa o não, todo mundo disse que ia dar certo. Isto. Porque depois, engenheiro de obra pronta é fácil. O duro é sair do zero e fazer uma história que... A diferença é que eu fiz primeiro. Mas tu tem uma vantagem além do Colombo. O continente americano não ficou com o nome Colômbia, porque ele não fez propaganda. Ficou com o nome de Américo Vespúcio. E tu fez a Mantiqueira, Happy Egg, porque tu fez uma coisa fundamental. Propaganda do que é bom. Parabéns. Obrigado. É isso. Mas você só faz propaganda do que é bom tendo uma retaguarda muito boa. E isso a gente tem, a Mantiqueira tem isso de sobra. Parabéns, Leandro. Parabéns. E olha, desse jeito, né, nesse clima, a gente termina mais um Entre Gerações. Falar sobre agro e comunicação é essencial, né, como a gente viu hoje, para o futuro do setor. E para encerrar o nosso programa, eu quero ouvir de cada convidado uma frase, um aprendizado que a gente teve aqui hoje, que resuma esse tema de hoje, né? Como melhorar a nossa percepção do agro. E eu quero começar com o Leandro. Fala a verdade, entrega o que você promete e não esconda nada. E você, Marcelo? Pelo que eu aprendi aqui hoje, com esses dois mestres aqui, coragem e determinação. Coragem e menos medo, né? E determinação. Sempre determinado, no foco, que você chega lá. E aí? Coragem, caráter, criatividade, propaganda. É isso. É isso. Continuem ligados, hein, no Entre Gerações. Tem muita coisa vindo por aí, viu, gente? Acompanhem a rede social do Canal Rural e no próximo programa a gente fala como presença, comunidade e vínculo vão além das redes sociais, hein? Tchau, obrigada a todo mundo e até a próxima. Realização Canal Rural e Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Apoio Tejon.